Olá pessoal, aqui é o escritor Edson Oliveira. Hoje eu fiz um pequeno roteiro para falar de um tema que interessa a muitas pessoas, homens e mulheres, homens adultos, mulheres adultas, jovens, adolescentes, idosos, homens e mulheres. Então eu vou falar sobre, e é um tema atrativo, curioso, instigador, provocativo. Vou falar sobre por que os homens querem casar. Por que os homens querem casar. Fazer um pequeno intervalo aqui, ou melhor, uma pequena observação. Este barulho, que parece um vendaval, é um barulho que eu não consigo evitar. Eu estou aqui no coworking do condomínio, mas os prédios, os andares de cima, o vento faz esse movimento, aqui é muito ventilado, então felizmente é ventilado, mas parece uma sirene. Eu vou tentar tirar esse barulho no meu editor de vídeos. Se não conseguir, vocês já ficam sabendo que é um barulho externo. Aqui no coworking não tem acústica. Mas vamos lá ao que interessa. Observem, prestem atenção, assistam com um pouco de, digamos, despreendimento e vejam que eu sou um homem falando de homens que querem casar. Eu vou falar, inclusive, por que eu decidi casar. Eu decidi casar há 40 anos. Eu sou casado há 40 anos com a mesma pessoa, minha mesma esposa. Tenho 2 filhas também casadas. E é evidente que eu aprendi. Eu aprendi olhando, verificando, perguntando, conversando. E a resposta para essa provocação é simples. Ninguém de bom senso, do mínimo bom senso, suportaria viver sozinho, falando dos homens, e sem constituir uma família. Muito interessante isso. Eu, por exemplo, vivi uma juventude saudável, uma juventude tranquila, tinha um emprego, morava só, tinha uma secretária, e depois de algum tempo, várias namoradas, eu percebi que aquilo não me fazia feliz, que aquilo não me dava a tranquilidade que eu queria ter, principalmente quando eu estivesse mais idoso, quando eu estivesse numa fase mais adulta. E era real, era verdade isso. Eu não precisava de mulher para a cozinha, de mulher para me ajudar a viver com dinheiro, de mulher para sexo. Eu não precisava. E eu disse, eu não aguento mais ser solteiro. Eu não quero mais ficar sozinho. Bom, e aí foi tudo muito rápido, e hoje, inclusive, eu já sou avô. Tenho 2 filhas maravilhosas, 2 genros maravilhosos, tenho uma neta de 5 anos, um neto de 6 meses, vai nascer o 3º neto, agora no próximo mês de janeiro de 2025. E aí eu anotei aqui umas coisinhas interessantes, eu fiz uma espécie de roteiro para confirmar este pensamento e este posicionamento meu, que não é só meu, é de muita gente. Isso está evidenciado. Não se pode misturar pessoas que optam por outra forma de convivência com a maioria dos homens. E, evidentemente, as mulheres também. Mas eu estou me referindo mais especificamente a por que os homens querem casar, desejam casar,
porque os homens não aguentam ficar sozinhos na solidão, mesmo tendo namoradas, mesmo tendo família. São poucas as exceções de pessoas que moram com pais e mães e têm uma namorada fixa ou não, mas um dia essa pessoa ou essas pessoas decidem casar-se. Essas pessoas querem casar. Me parece até, tem um pouco de filosofia, que é uma intuição divina. Olha, não fica sozinho que não é bom. Aliás, biblicamente, não é muito interessante a gente entrar nessas questões religiosas, mas Adão nasceu sozinho, pelo menos biblicamente é o que está dizendo, e não quis ficar sozinho. Bom, nós vamos ao assunto que eu trouxe como provocação e como também reflexão. Estou afirmando, a maioria dos homens que têm um propósito de vida, a maioria não quer ficar sem casar. Ou seja, os homens querem casar. Isso é interessante para as mulheres ouvirem. E as mulheres também, uma boa parte, uma grande maioria, elas também querem casar. Então, falta o quê? Falta o encontro, falta o ajustamento, falta a engrenagem funcionar. Os homens querem casar, mas não querem casar com qualquer pessoa. As mulheres também querem casar, mas não querem casar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que eu digo é que não tenha o mínimo de afinidade, que não tenha o mínimo de propósito, o mínimo de responsabilidade, o mínimo de perspectiva de vida melhor. Não é só casar para piorar de vida, é casar para ter uma vida melhor, para constituir uma família, que hoje, felizmente, há uma consciência de uma famílias pequenas, e é também uma forma de ter mais sossego, mais paz e deixar de ser caçador. O homem sempre foi um caçador de mulheres. Digo pela experiência de irmãos que eu tenho e eu sempre observei em parentes, primos, amigos, os homens sempre caçaram. Mulheres caçaram no bom sentido, procuraram, buscaram. Mas a maioria, naquele tempo, já mais casar. Resumo, no fundo de seus mais verdadeiros sentimentos, os homens queriam casar. Eles queriam namorar, trocar de namoradas, mas eles também estavam à procura de sua alma gêmea, digamos assim, à procura da sua outra parte, daquela pessoa que pudesse não só resolver as suas questões familiares para constituir família, como também as suas questões sexuais e até, em muitas situações, as suas questões financeiras, de compartilhamento de renda para transformar o encontro entre duas pessoas em uma coisa positiva. Quando a gente fala em encontro de duas pessoas em uma coisa positiva, há um histórico bem lá do passado que os homens temiam casar porque havia a sensação de que era uma cruz que estaria sendo colocada em seus ombros, que ele teria que sustentar a família sozinho, ele teria que trabalhar, ele teria que suprir a família, a alimentação, estudo, tudo era o homem. Isso é muito, muito lá de trás. Com essa evolução, felizmente essa evolução, as mulheres trabalham e os homens trabalham. E pode acontecer um ou outro não trabalhar por qualquer razão, mas não tem mais aquela coisa de dependência do homem para a sobrevivência da mulher. Então eu peguei aqui alguns pontos, eu vou comentar por que os homens desejam casar. Isso é fato, é
constatação. Isso aqui não é um vídeo para viralizar, para chamar a atenção das pessoas, não. É um vídeo que deve ser, inclusive, peço até que compartilhe com outras pessoas, com mulheres, com amigos, amigas, mas tem um fundamento. Os homens, assim como as mulheres, não querem casar com qualquer pessoa, no sentido de, todo desespero, pega qualquer pessoa e leva para o casamento, leva para a relação. Eles estão mais criteriosos do que nunca, tá? Amor e companheirismo. Essa é a coisa mais, digamos, lógica que existe. Todos os homens sentem solidão. Eu vivi solteiro, tinha algumas namoradas. Quando eu chegava no meu quarto, meia-noite, sozinho, já tinha namorado, já tinha saído, já tinha tomado um drink, curtido, vai no teatro. Solidão. Solidão assusta mais homens do que mulheres. Acredite, os homens são muito pouco propensos a querer viver em solidão. Outro ponto interessante, desejo de estabilidade. Estabilidade não só no seu comportamento sexual, como também no seu modo de vida, estabilidade financeira, procura estabilidade no seu dia a dia, parar de viver de aventuras. Isso é estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade afetiva, porque não gostar de ninguém e todo dia estar trocando de pessoa, isso não dá estabilidade. Mais uma coisa interessante, construir família. Isso é o básico da percepção mais simples possível. Todos os homens de boa intenção desejam ter uma família, por menor que seja esta família. Falo família, filhos e também os agregados, cunhados, sogros, sogras, avós, né? Enfim, juntar famílias do mesmo relacionamento com bons propósitos. Nem sempre é tão bom assim. Às vezes tem problemas, tem chatices, mas ninguém adivinha. Não existe família perfeita. Da mesma forma que não existe casamento perfeito. Mais um temazinho aqui, eu fiz umas pontuações, umas anotações de roteiro para não ficar lembrando, falando de improviso. Pressão social e cultural. Bom, felizmente eu não passei por essa parte de pressão social e cultural, porque historicamente eram mais as mulheres que tinham que mostrar que tinham conseguido o marido e os homens que tinham, de certa forma, que mostrar que eles eram responsáveis porque eram casados. Então havia um conceito homem casado, homem solteiro, mulher casada, mulher solteira. Então essa pressão social que está associada, a pressão está associada a um comportamento cultural, também exerceu e ainda exerce certa influência no porquê os homens querem casar. Apoio em momentos difíceis. Esse é um dos mais interessantes. Todos os homens, todas as pessoas que raciocinam de maneira coerente, você diz assim: eu estou bem, eu estou tranquilo, mas em um momento de dificuldade, por exemplo, em um momento de uma doença, em um momento de um acidente, quem vai olhar para mim? Pode até ter muito dinheiro. As pessoas podem ter dinheiro, dizer, não, eu contrato enfermeiro, não é igual, não é a mesma coisa de ter o carinho, a presença e o cuidado daquela pessoa que te escolheu para uma convivência harmoniosa. Esse é um dado importante. A convivência precisa ser harmoniosa. Tem que ser uma convivência evoluída, com objetivos comuns, propósitos comuns. Realização pessoal e espiritual,
muita gente se realiza espiritualmente ao casar-se. Isso é natural. Mas tem gente que acha diferente, não importa qual religião escolheu para este relacionamento, para este matrimônio, para esta convivência. É uma coisa espiritual também. Às vezes a pessoa escolhe por cor, por forma física, por aparência, e esquece de olhar para o lado espiritual da pessoa, do companheiro, da companheira, do cônjuge, da cônjuge. Este é um dado muitíssimo importante. Então eu fiz essas poucas anotações, mas elas repercutem a mais autêntica realidade de sentimentos masculinos de homens que chegam a determinada fase da vida e decidem: eu não quero mais ficar solteiro ou solteira, no caso das mulheres. Mas as mulheres só conseguem ter casamentos, falando aí de um modo mais, digamos, original, né? As outras formas de relacionamento são também alternativas, aceitáveis e viáveis, independentemente de gênero, de sexo. Mas homens héteros, eles querem casar porque eles não aguentam mais a vida relativamente boba de curtir, sair, ir para night, baladas, dançar, beber, fazer sexo tranquilamente. Isso acabou já faz muito tempo, inclusive. Não estou falando agora de 2024, que eu estou falando que hoje é 1º de dezembro de 2024, mas já faz tempo que isso acabou. Inclusive, acredito eu, que lá atrás, desde quando eu era solteiro, eu já tinha percebido: acabou, os homens não querem mais ficar sozinhos. Claro que tudo tem exceção, tudo tem antagonismo, ponto de vista diferente, mas esta é a minha conclusão e tenho certeza, não estou equivocado, não estou enganado. Forte abraço e até os próximos vídeos com temas variados, não só técnicos, de ensinamentos técnicos, mas também de ensinamentos de vida. Este é o meu propósito, pelo menos. Forte abraço mais uma vez.